Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e dando sequência às aulas sobre cone, hoje nós veremos volume do cone. Essa é a terceira aula, nós já vimos o que é um cone, a área de um cone e hoje vamos ver volume do cone. Espero que vocês gostem da aula e se gostarem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal para me apoiar, ok? Vamos lá? Para calcular o volume do cone, temos que multiplicar a área da base pela altura e dividir por 3. Essa aqui é a fórmula para achar o volume. Mas vamos entender um pouquinho como é que funciona o volume de um cone? Vamos lembrar primeiro o que é um cone. O cone é um sólido geométrico, tem uma base circular, eu tenho a geratriz, que são os segmentos de reta que vão ligar toda a circunferência até o vértice, tenho a altura, que nesse caso aqui vai do vértice até o centro da minha circunferência, formando um ângulo de 90 graus, e temos o raio, que vai do centro da minha circunferência até qualquer ponto da minha circunferência. Então nós temos no cone a altura, o raio e a geratriz. Para eu falar do volume do cone, eu vou ter que me lembrar um pouquinho do que é um cilindro, que tem a base circular, tá? E a tampa circular, ela tem duas bases, ok? Tem a base de cima e a base de baixo. Isso é um cilindro, como se fosse um copo. Então, o que eu sei? Que para eu calcular o volume de um cilindro é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Dessa forma, eu calculo o volume de um cilindro. Mas eu sei que se eu tiver um cone que tenha a mesma área da base e a mesma altura do meu cilindro, eu precisarei de 3 cones para encher esse cilindro, desde que eles tenham a mesma área da base e a mesma altura. Então, eu preciso de 3 cones para encher um cilindro. E como é o volume do cone? Esse é o volume do cilindro, π vezes r ao quadrado vezes a altura. Como eu preciso de 3 cones para encher um cilindro, a minha fórmula para achar o volume do cone é a mesma do cilindro, π vezes r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, só que eu vou dividir por 3. Por quê? Porque dentro de um cilindro cabe o líquido de 3 cones que tem a mesma área da base e a mesma altura que o cilindro. Então, se você souber o volume do cilindro, você também vai saber o volume do cone. A diferença é que vai dividir por 3, ok? Vamos ver isso no exercício? Vamos lá? Uma doceira quer vender doce de coco em uma casquinha com formato de cone circular reto com 6 centímetros de raio e 8 centímetros de altura. Qual o volume de doce caberá em cada cone? Considere π igual a 3. Bem, então eu tenho uma casquinha. A informação é que ela tem 8 centímetros de altura, vai do meu vértice até o centro da minha circunferência, mede 8 centímetros. A distância que vai do centro da minha circunferência até qualquer ponto da minha circunferência mede 6 centímetros. Então, aqui é o meu raio e aqui é a minha altura. Ela quer saber quanto doce vai caber dentro de cada casquinha. Como eu vou calcular isso? Através do volume. Como é que eu calculo o volume do cone? O volume do cone vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Aqui está falando que eu tenho que considerar π como 3. Quando não vem escrito nada, a gente geralmente calcula π como 3,14. Mas como aqui está me dando a opção de calcular π como 3, onde tem π, eu vou colocar 3. Vamos lá. Eu tenho o raio, eu tenho a altura, não vai ser difícil, né? O volume do cone vai ser igual a 3, que é π, vezes o raio. O raio são 6 centímetros ao quadrado, vezes a altura. A altura são 8 centímetros. Tudo isso dividido por 3. Já tenho 3 aqui, eu corto, né? Então, o volume do cone vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, vezes 8. Então, como é que vai ficar isso? O volume do cone vai ser igual a 6 vezes 8, 48, vão 4. 3 vezes 8, 24, com mais 4, 28. 288 centímetros cúbicos. Só que aqui eu não quero saber em centímetro,
porque eu estou falando de doce, de grama. Então, eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 grama. Então, se eu tenho 288 centímetros cúbicos, eu vou ter 288 gramas, tá? Essa é a quantidade que ela vai separar para colocar dentro de cada cone, ok? 2. Um cone circular reto tem 12 centímetros de raio e 20 centímetros de geratriz. Calcule o volume do cone. Então, eu tenho aqui que o meu raio mede 12 e a minha geratriz mede 20 centímetros. Notem que o problema não me deu a altura. E para eu calcular o volume, eu preciso saber a altura. Então, o volume do cone é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Aqui eu sei quem é o raio, mas eu não sei quem é a altura. Como é que eu vou fazer para descobrir a altura? Notem que aqui eu formei um triângulo retângulo. Olha. Entre a altura, o raio e a minha geratriz formou um triângulo retângulo e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir quem é a minha altura, que no caso é um dos catetos. Eu tenho um cateto, um lado, né? Outro cateto, outro lado, e tenho a hipotenusa, que eu já sei que é 20 centímetros, que é a geratriz. Então vamos fazer aqui do lado, para a gente achar a altura. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Um cateto, o outro cateto. 20 ao quadrado dá 400. É 20 vezes 20. 12 ao quadrado dá 144. Mais a altura ao quadrado. Aí esse 144 vai vir para o outro membro com sinal trocado. Fica 400 menos 144 é igual à altura ao quadrado. 10 menos 4, 6. 9 menos 4, 5. 4, 3 menos 1, 2. 256 é igual à altura ao quadrado. Como é que eu tiro o quadrado de uma incógnita? Passando ela para o outro membro em forma de raiz. Então vai ficar raiz de 256 é igual à altura. A raiz de 256 é igual a 2 elevado à oitava potência. Tá? Eu tenho que fatorar, né? Agora, esse 8 eu vou dividir com o meu índice. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4. É igual à altura. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a altura é igual a 16 centímetros. Descobri a altura. 16 centímetros. É só aplicar na fórmula agora. O cone vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? É 12. 12 ao quadrado vezes a altura, que são 16 centímetros, divididos por 3. Então, o volume do cone vai ser igual a π vezes 12 ao quadrado, 144, vezes 16, divididos por 3. Aqui eu posso dividir o 144 por 3, que vai dar 48. Então, o volume do cone é igual a π vezes 48 vezes 16. Volume do cone vai ser igual. Vou fazer aqui 48 vezes 16. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 4, 24. Com 4, 28. Uma vez 8, 8. Uma vez 4, 4. 8, 8, 8, 16. 4 e 3, 7. 768 π. E deu a medida de π, eu posso deixar assim mesmo. Centímetros cúbicos, porque eu estou falando de volume. Então, tem 3 medidas, tá? Essa é a minha resposta. Professora, não tem como opção 768 π. Quando na resposta não tiver π, então você vai ter que multiplicar 768 vezes 3,14, tá? Porque é o valor mais comum para se dar o π, é 3,14. Embora seja uma sequência de números, geralmente é 3,14, 3,1 ou 3, dependendo do que o problema vai oferecer. Quando não fala nada, ou você deixa π como resposta, ou você converte para 3,14, tá? Bem, gente, essa foi a aula sobre volume do cone.
Espero que vocês tenham compreendido e gostado e que compartilhem com os amigos, que se inscrevam. Isso é muito importante para mim. Até a próxima aula!